Oi, gente. Eu queria falar com vocês sobre a importância da gente fazer uma avaliação de riscos numa auditoria. Na verdade, o que é uma auditoria, né? Uma auditoria, ela visa produzir informações para determinados usuários da administração pública, né? Para gestores, para o parlamento, para a sociedade, enfim, para a academia também. E uma auditoria ela vai ter maior qualidade quanto mais confiáveis e relevantes forem as informações presentes no relatório de auditoria. Bom, a auditoria ela vai falar sobre o funcionamento, o desempenho, a conformidade de uma série de objetos da administração pública. Por exemplo, de programas de governo, de processos das organizações, de projetos governamentais. Então a auditoria ela vai ter um foco sobre esses objetos e ela vai falar sobre como esse objeto está funcionando ou então sobre o desempenho desse objeto. Então a gente sempre está pensando em termos de objetivos que esses objetos têm, né? Objetivos de conformidade, objetivos operacionais, objetivos de divulgação de informações, por exemplo, informações financeiras. Quando a gente pensa em risco, a gente tem que lembrar do conceito de risco, que a gente, na verdade, como auditor já tem, mas é sempre bom a gente tocar de novo nesse conceito. O risco, ele é um evento que pode acontecer e afetar o alcance dos objetivos dessa organização ou desse programa ou determinado projeto, né? Quando esse evento acontece, ele afeta a capacidade desse objetivo ser alcançada. E ela é um evento que tem uma determinada probabilidade e afeta o objetivo com um determinado impacto. A busca da gestão é fazer o seguinte, é reduzir o risco a um nível aceitável. Porque na medida em que a gestão consegue reduzir os riscos a que ela está exposta a níveis aceitáveis, isso significa que a probabilidade dessa organização, desse programa alcançar os objetivos previstos é maior. Por outro lado, quando a equipe de auditoria está fazendo um determinado trabalho, ela deve buscar identificar quais são os riscos a que aquele objeto está exposto e fazer uma avaliação desses riscos justamente para propor medidas que reduzam esse risco a um nível aceitável. Então, por meio de um relatório de auditoria, o TCU vai propor uma série de medidas, né? Ele vai evidenciar quais são as exposições a riscos daquele objeto que está sendo avaliado e vai propor medidas compatíveis para a redução do risco. Quando a gente fala em riscos, a gente tem que lembrar que o risco ele afeta determinadas dimensões de um objetivo. Ele pode afetar, por exemplo, a qualidade de um serviço, o custo, o prazo, a quantidade, enfim. Então, a avaliação de riscos ela é feita, no primeiro momento, durante o processo de planejamento de auditoria. Então é feita uma avaliação preliminar de riscos, de modo que a equipe ela consiga calibrar melhor o escopo daquela auditoria e também fazer uma seleção de quais procedimentos de auditorias vão ser utilizados naquele trabalho. Então, falando sobre a avaliação de riscos na auditoria, a avaliação de riscos ela é feita preliminarmente durante o processo de planejamento da auditoria e ele tem duas finalidades principais. Uma é auxiliar a equipe a definir o escopo do trabalho, ou então refinar o escopo do trabalho, se ela já tem um escopo inicial. E a outra finalidade é para que a equipe consiga escolher os procedimentos de auditoria apropriados e escolher também a extensão desses procedimentos de auditoria. O que significa, em outras palavras, que dependendo dos riscos que a equipe identificar nessa fase inicial do trabalho, ela consegue calibrar também o tamanho da amostra que vai ser examinada durante a execução da auditoria. Uma distinção importante que a gente precisa fazer é entre risco inerente e risco residual. O risco residual, a gente sabe, é aquele risco que existe após a instalação de controles internos pela administração. Então, quando a equipe de auditoria consegue fazer uma avaliação da exposição a riscos, ou seja, consegue fazer uma estimativa desses riscos residuais, ela consegue descobrir em que áreas deve se focalizar os procedimentos de auditoria. No final, o que se busca é produzir uma auditoria de qualidade. Então, a gente quer gerar um relatório de auditoria que tenha informações importantes, informações confiáveis, e a gente percebe
que a avaliação de riscos passa a ser um elemento fundamental para que se consiga produzir uma auditoria de qualidade.